Para mediar esse painel, cujo tema é Sua Empresa na Mira, ataques direcionados e orquestrados como serviço. Quem é o verdadeiro inimigo e como identificá-lo? Para mediar, Graça Sermu. E como participantes, convidamos o arquiteto de segurança da informação da Hype Flame, Renato Urmazabal. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui pela minha primeira vez. Espero que o Opa! painel seja de muito sucesso. E será, com certeza. Muito bem-vindo. Convidamos também o Head of Enterprise e Sales da Kaspersky, Fernando Santos, que acabou de se apresentar. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo, Fernando. Obrigado, Convidamos Ângelo. também o CIO do Hospital Mãe de Deus, Fabrício Den. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia, colegas de mesa. Bom dia, audiência. Muito bem-vindo. E para completar esse timaço, convidamos o Information Security and Privacy Manager do Paraná Banco S.A., Isídio Rosa. Olá, Isídio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Na Santa Paz. Então, Graça, por favor, comande o show. Muito obrigada. Bem, antes de começar, eu só quero, em respeito aí à nossa audiência, Ângelo, trazer aqui alguns já comentários da nossa audiência que eu acho que são muito importantes, né? Com certeza. Então, muitos aqui estão nos perguntando sobre as palestras, como sempre, sobre os certificados. Então, só enfatizar que vamos sim disponibilizar os links de todas as palestras e também os certificados para aqueles que assistirem tiverem a carga horária completa do evento, tá? Isso é importante, até em respeito àqueles que vão permanecer conosco todo dia, tanto hoje quanto amanhã. E também passar alguns recados importantes. O Sérgio Roberto Recupero está aqui com a gente desde cedo, um CISO super conhecido, mandando um grande abraço aí para todos. A Vanessa Borges de Matos também, dando seu bom dia aqui. A Milena Andrade, da Exim, parceirona também aqui, parabenizando a todos por esse painel. E já temos aqui algumas perguntas que já foram antecipadamente enviadas para esse painel. Sobre isso, não vou dar spoiler, vou aguardar, porque nós vamos, então, começar o nosso painel. Muito obrigada, Ângelo, e muito obrigada a todos vocês que estão participando conosco. Esse painel me chamou a atenção e eu marquei aqui uma frase do Fernando, e eu juro que a gente não combinou, né? Vocês podem achar que sim, mas não foi combinado, né, Fernando? O Fernando colocou aqui, falou na sua palestra, é necessário estudar o inimigo. E justamente eu quis começar o Security Leaders com esse painel, com esse tema, com esses grandes companheiros, líderes de segurança, porque aqui na TVD, semanalmente, pessoal, eu tenho ouvido muito dos parceiros, colegas de vocês, que é preciso muito hoje, né, saber quem é o verdadeiro inimigo. Os ataques, eles estão muito direcionados, muito sofisticados e com alvos muito determinados. Então, embora, né, a gente saiba que os ataques podem vir de várias, né, origens e tal, mas talvez seja importante, dependendo do seu negócio, da sua área de atuação, do porte da sua empresa, do perfil dos dados que você manipula, enfim, como é que a gente pode, observando tudo isso e observando também a anatomia de todos esses ataques, tentar entender melhor quem é o meu inimigo, meu, como CISO, da minha empresa, do meu negócio, da minha área de atuação, seja finanças, indústria, varejo. Então, esse é o tópico desse painel. Eu vou começar trazendo o Isídio, nosso companheiro aí, já estivemos juntos presencialmente, né, Isídio, diversas vezes. Verdade. Isídio, o que você acha disso? Quer dizer, você acha que hoje, com esse cenário, onde do lado de lá tudo é tão milimetricamente, né, tão sofisticadamente estabelecido, qual o nível de sofisticação que vocês podem levar do lado de cá, nesse nosso lado da força, para também ter esse desenho, esse perfil do inimigo mais personalizado, mais voltado para o negócio, para o setor e para o perfil da empresa? Bom, primeiramente, conhecer seus pontos
de fraqueza, né? Eu acho que nós temos cada qual tem o seu foco, né? O seu ramo de atividade. Então, você conhece ali onde tem o teu problema, onde você pode ser lesado. Então, quando nós identificamos isso, você vai identificar alguns grupos que fazem ataques direcionados a esse tipo de atividade. No meu exemplo, por exemplo, que é o ramo financeiro, você tem aí variantes de vírus, de malwares, né? Seja eles para aplicativos mobile, seja eles para aplicativos web, voltados diretamente para roubos de credenciais de internet banking, por exemplo. Então, você sabe que, poxa, tem que ter uma segurança, tem que ter uma observância para essas evoluções desses grupos de ataque, né? Até porque agora eles estão cada vez mais evoluídos, fazendo parcerias com internacionais, distribuindo, né? O Brasil está exportando vírus do tipo bancário, não é um motivo de orgulho, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, mas é uma realidade. Então, vejo que para estar exportando, nós temos atacantes muito qualificados internamente, né? Um pessoal que está destinando tempo a isso, e a gente precisa se preparar do nosso lado, colocando, agregando inteligência, agregando monitoramento, agregando formas de identificar essas N variantes que temos contra nós, né? E trazendo ali soluções, pessoas qualificadas, treinamentos, né, para pessoas, para especialistas, para que elas possam saber agir em cada uma dessas situações, né? Então, acho que basicamente, até para não tomar muito tempo, porque a pergunta ela é profunda, né? Se a gente for entrar no detalhe, podemos tomar mais um pouquinho do tempo, mas deixa eu... Sim, mas me chamou a atenção, Isídio, com esse ponto que eu vou trazer o Fabrício também, nosso companheiro aqui sempre conosco no Security Leaders, na TVD, esse ponto, Fabrício, que o Isídio colocou, né? Identificar pontos fracos, né? Eu achei muito interessante essa colocação, porque às vezes a gente pensa ao contrário, né? Deixa eu ver os pontos fortes do inimigo, né? Deixa eu ver, né? A gente fica muito às vezes focado no inimigo, mas olhar para dentro, né? Para identificar os seus pontos fracos é uma forma de você se fortalecer em relação ao inimigo. Eu achei bastante interessante. O que você acha, Fabrício, dessa nossa discussão, dessa colocação também de abertura aí do Isídio? Graça, eu acho que essa questão que o Isídio trouxe, ela é fundamental, né? Nós aí que estamos com colegas aí na mesa de grandes empresas que possuem mais de um local no Brasil, né? De inúmeros pontos de rede, aonde se tu não entender como é que tua rede funciona, se tu não tiver uma ideia, um mapeamento, um monitoramento total, às vezes tu vai lá e fortalece a entrada da tua empresa, mas a retaguarda ela está com as portas abertas. E se tu não fizer isso, não tem mais como sobreviver nesse mundo de ataques constantes que todas as empresas vêm sofrendo, que a pandemia potencializou. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui da questão, né, dos ataques direcionados, né, a fonte é a Fierce Healthcare, de 26 de janeiro desse ano. Hoje, nos Estados Unidos, o número de previdência social na Dark Web ele tem sido vendido aí na faixa de $1. Um cartão de crédito na faixa de $5. E daí um prontuário eletrônico, que é o ramo onde eu trabalho, na faixa de $250. Isso mostra hoje toda essa questão, essa orquestração, né, que é o tema do nosso encontro aqui, dos ataques direcionados como serviço, aonde, por exemplo, no ramo da saúde, em média, desde o início da pandemia, aumentou numa faixa de 300% a 500% os ataques, para tentar, seja de ransomware, ou seja, ataques para conseguir essas informações. E aonde, se tu não tiver uma inteligência hoje, e tu precisa dessa inteligência tanto dentro de casa como parceiros, né? Nós víamos agora o Fernando fazendo a apresentação anteriormente. Se tu não tiver um conjunto de ferramentas, um conjunto de parceiros, e principalmente ainda, né, aquele velho chavão, a conscientização do teu usuário, tu não tem como sobreviver, tu será atacado em algum momento. E, Fabrício, só para complementar essa nossa primeira rodada, né, o Isídio, além de falar sobre esses pontos fracos, você também trouxe aí um cenário muito preocupante setorial, né? Então,
para você também, dentro da área em que você atua, até com esse crescimento de 300% a 500%, que é uma taxa, assim, um índice altíssimo, e nós estamos acompanhando, infelizmente, o que está acontecendo aí no próprio noticiário, né? Tem também, vocês estão desenhando, também tem como desenhar esse inimigo, entender melhor que tipo de inimigo está mais focado em ataques no setor de saúde? Sim, tem como fazer, a gente faz isso, né? Daí nesses casos é muito importante a troca de informações, né? Essa área de segurança no Brasil, ela tem inúmeros grupos, né? Às vezes mais heterogêneos, ou mesmo mais homogêneos, né? Setorizados também, né? Hoje nós fizemos parte de inúmeros grupos de CIOs, de CISOs, voltado, por exemplo, para a área de healthcare, né? Eu vejo aqui o Renato e o Isídio, que são da área financeira, já fui também da área financeira no passado também, são grupos, né, que hoje se preocupam bastante com isso, e tu precisa estar trocando essas informações, né, participando de eventos como esses, né, conhecendo novas tecnologias, né, porque assim como o ataque ele é sofisticado, ele vem melhorando dia a dia, as tecnologias também para combater isso também, elas vêm acontecendo. Exato. E nós temos uma outra questão, né? Eu não olhei todas as palestras do Security Leaders hoje, mas nós estamos com um problema seríssimo de mão de obra na área de segurança hoje, né? É um problema que está afligindo todo mundo, né? Não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro, né? Os nossos recursos estão sendo exportados hoje, né? A questão do home office, não precisa mais nem te deslocar. Isso é um outro grande problema, né? A academia não tem conseguido colocar profissionais no número adequado, né? Tu forma profissionais e perde ele em 12 meses, 15 meses, 18 meses, né? Ou seja, tu tem que estar equilibrando os pratos da balança a todo momento. Sim, perfeito, excelente complementação do Fabrício. Vou passar para o Renato e depois o Fernando. Eu gostaria que comentasse já uma colocação que eu vou fazer para você, Renato. A gente viu aqui exemplos, né, do setor financeiro, comentários, o próprio Fabrício. A gente não consegue, num painel, trazer todas as verticais, mas isso é um indício, Renato, e você que está acompanhando agora, inclusive, à frente, né, de uma operação muito interessante, é que realmente essa, não sei se eu posso dizer assim, depois o Fernando que me corrige, verticalização do ataque, essa questão de olhar, sei lá, como a gente teve, Colonial Pipeline, aconteceu num setor, né, industrial, uma infraestrutura crítica, e logo chamou a atenção de todo esse segmento. Hoje a gente já está vendo, inclusive, no Brasil, uma legislação específica para a área de cyber, nesse setor de infraestrutura crítica. Então, estou usando esse exemplo para mostrar o seguinte, é um movimento que parece que também caminha, né, Renato, no sentido de olhar cada setor, né? Porque cada setor, cada negócio tem suas especificidades, e buscar isso e as brechas é um trabalho que está sendo muito bem feito, infelizmente, do outro lado, né? Exatamente, Graça. Eu queria fazer um complemento também do que os nossos colegas falaram aí, né? Que a sofisticação das ameaças, ela está diretamente proporcional ao nível de especialização, tá, das pessoas, né? Então, quanto maior essa ameaça, maior é o que precisamos ter de investimentos e capacitação, né? Eu gosto muito de falar que essa sofisticação, ela tem que correr na parte de investimentos a nível de hard skills, porque quando a gente fala de aplicações para segurança, a gente tem um viés de que a gente não consegue acompanhar a evolução e a sofisticação desses ataques, né? Exato. Então, a gente tem um problema Aquela ideia de que está sempre correndo atrás, né? A gente exatamente. Ouve muito isso, né, Renato? E esse grande problema, eu resumo ele num problema de assimetria em cibersegurança, né? Aí muitos me perguntam, o que é assimetria? Assimetria, na realidade, para mim, é um conceito que o atacante ele tem uma vantagem injusta quanto às pessoas que estão ali para se proteger, né? Então, isso é um problema gravíssimo. As pessoas precisam cada dia mais se capacitar.
a gente não tem profissionais qualificados, como o colega disse, é muito difícil a gente achar essa pessoa ele é totalmente bem concorrido no mercado, né? Então, a gente tem esse gap muito grande, né? Eu gostaria de frisar bem isso aí. Perfeito, essa simetria eu já anotei aqui, esse conceito muito interessante. Fernando, chamar você aqui para a nossa conversa, né? Eu falei aqui no início sobre a sua frase, que eu anotei. Gente, eu ainda anoto, tá? Eu gosto de anotar aqui com caneta e papel. Eu sou dessa época. Então, eu anotei aqui a sua frase muito interessante de conhecer o inimigo, né? Da importância de conhecer esse inimigo. E aqui, ouvindo, né, os nossos participantes, Fernando, até fiz essa afirmação, né, de que essa verticalização, essa atuação, explorando, como o próprio Isídio falou, as vulnerabilidades, os pontos fracos de cada segmento, me parece que é uma lição que está sendo muito bem feita do outro lado. O que você tem observado sobre isso? Realmente essa é uma tendência de ter um modelo específico para finanças, para infraestrutura crítica? O que você acha, Fernando? Bom, respondendo sim e não. Opa, que bom. Nada como um especialista. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos de campanha. Se você pega o grupo, por exemplo, o Prelex, do mercado financeiro, né, tá, que era lá o grupo do ataque do ATM e agora virou o grupo do ataque da máquina de cartão, né, do cartão de crédito. Quem desenvolveu o ataque é do mercado, é do ramo, é especializado, conhece como é que funciona um PIN-pad, conhece como funciona a comunicação com ele e cria um negócio para interceptar, né, essa comunicação e roubar o cartão de crédito para gerar uma fraude depois. Então, a especialização, ela existe, ok? Então, essa é a parte do sim. Quem desenvolve sabe para onde que vai atacar. E o lado do não, esta semana, por exemplo, nós identificamos fragmentos de código do Review Group dentro de ataques de um outro grupo. Então, o Malware as a Service, né, ele é por isso o não da resposta. O Malware as a Service, ele está explodindo. E acreditem ou não, o ransomware vai ser o mal do século para a área de tecnologia de informação. Por quê? Porque é a forma como eu te inabilito de operar. Quando você fala missão crítica, ainda é pior ainda. Né? Uhum. Imagina se um hospital, o cara vai receber o resgate. E aí as normatizações, LGPD, além de eu te cobrar para você não parar, depois eu vou te cobrar para não divulgar a tua informação, para você vai tomar uma multa de 50 milhões. Olha, você vai receber uma multa de 50 milhões, me dá 10 e estamos bem. Né? Então, por isso sim ou não. Mas, de novo, o cenário vai piorar antes de melhorar. Porque os grupos, eles estão, né, viraram serviços, tá na nuvem, né? O malware na nuvem. Então, o que a gente vai começar a ver é pedaços de malware do setor determinado em ataques para um outro setor, ok? E é impossível que se monitore, as equipes internas monitorem todo esse movimento sem ajuda externa. Né? E isso é o que a gente tem feito muito, conseguir identificar isso e passar isso para os clientes, dar essa inteligência para os clientes. Respondi? Renato respondeu, e já tenho aqui pedidos de palavra, Fabrício e Renato. Renato, pode já fazer seu comentário. Super respondido, Fernando. Queria complementar com o que o colega disse, né? O cybercrime hoje, em geral, ele funciona como uma organização estabelecida, né? Com financiamento, estrutura orgânica, definições de papéis, planejamento estratégico e sem limitações de ponto de vista de gestão, né? De gestão que eu falo, que não justificam orçamento, eles não são auditados. Então, eles não possuem regulamentação, né? Então, isso dá muita vantagem para o cybercrime, né?
E os atacantes, eles colaboram de forma muito eficiente entre eles, né? Por meio de instâncias, de plataformas, enquanto o nosso conceito cultural de defesa, a equipe que trabalha, a gente não tem tanta sinergia assim, né? E quando a gente fala num mundo muito amplo, assim, hoje, por exemplo, eu sou muito contra a palavra hacking, mas não é o caso aqui, mas o hacking, ele gera juros e lucros, tá? E isso é totalmente muito mais fácil de se vender do que, por exemplo, a gente vender o nome cibersegurança. É mais fácil a gente vender o hacking do que a cibersegurança. Perfeito. Muito bom comentário. Fabrício, você pediu a palavra também? Graça, e uma das questões que eu gosto sempre de frisar em debates como este, ou até internamente na empresa, é que eu vejo ainda, infelizmente, no Brasil, que nós investimos muito pouco na conscientização do usuário final, né? Porque o que acontece aqui, né? Nós estamos discutindo aí, o Fernando e o Renato trouxeram, né, essa visão da empresa, né, essa visão geral, o mundo, né? Mas do que adianta nós fazermos tudo isso, investir, ter bons parceiros tecnológicos, ter boas ferramentas, né? Conseguir fechar isso, se o usuário ele recebe um e-mail que é um phishing, ele vai lá e clica, e tudo isso simplesmente em um clique desanda tudo, desaba tudo, e o atacante entrou, o atacante conseguiu uma credencial, né, conseguiu um acesso, que é a questão que ele precisa, né? E as empresas, daí, eu acho que essa crítica até, vamos dizer, para a área de tecnologia, nós, às vezes, como CIOs, de não saber vender isso para o board, para o C-level, essas questões, ou até o C-level ainda não ter essa visão do quão fundamental, o quão importante é esse treinamento. Isso é uma das questões que me preocupa e que, na maioria das vezes, quando as equipes de segurança vão e fazem análise forense, descobrem lá que foi o João, foi a Maria que clicou num phishing e acabou acontecendo o ataque. Perfeito. Bem, essa primeira rodada foi super interessante, fiz aqui uma provocação, né, que foi muito bem aí rebatida por todos vocês. Eu gostaria de começar a trazer também a participação da nossa plateia e estava aqui ouvindo vocês e selecionando uma questão que me parece interessante, do Marcelo Alves. Ele diz o seguinte, essa questão de identificar o inimigo me remete à questão da exposição. Vocês acham que quanto mais exposta uma empresa, quanto mais visibilidade ela tem no universo hacker, ela está mais sujeita? Quer dizer, vocês acham que existe alguma correlação entre a exposição da empresa, o perfil, a marca? O que você acha, Isídio? Isso é também um fator que precisa ser considerado? Sim, sem dúvida. Quanto mais... tem até o ditado, né? Se quem não é visto não é lembrado, né? Então, realmente, quanto mais você aparece na mídia, fala-se no seu nome, mais você acaba virando uma vítima, né? Uma vítima potencial, melhor dizendo. Claro, quando nós Mas é quase que inevitável hoje, né? Exato, eu quero vender, eu preciso trazer a minha visibilidade, né? Como que você hoje, como empresa, não se expõe no mundo digital que nós estamos vivendo, de mídias sociais, onde é tão importante o engajamento e tudo isso, né? É complicado, é um contrassenso isso, né? Isso, e eu estava conversando com um colega semana passada sobre isso, que uma determinada empresa, ela não aconselha que os seus funcionários, por exemplo, compartilhem informações dizendo eu trabalho na empresa X. Né? Não é recomendado pela empresa. E hoje você vê isso totalmente contrário dentro de mídias sociais, hashtag pertenço à empresa X, etc. Exato. É um conceito contrário do que se tinha antigamente. Né? As pessoas querem trazer, olha, fulano pertence à empresa tal. Né? Antigamente, palestras de segurança não era aberta ao público, era mais restrito. Né? E hoje a gente vê uma popularização. E tem um lado bom disso, porque nós trazemos a parte de conscientização para aqueles que não têm o conhecimento em segurança da informação. Né? Mas, de contrapartida, a gente também está trazendo o nosso nome cada vez mais ao topo, né? E virando aí um potencial alvo. Né? Claro, existe ainda um agravante, isso não é só o fator decisório, né? Eu estar exposto, precisa ver também o ramo de atividade e o que aquela empresa, dentro daquele ramo, ela expõe.
né? Qual é a vulnerabilidade? É aí que eu disse na parte anterior, né, de conhecer os seus riscos, né? Qual é a minha vulnerabilidade dentro da minha empresa? Qual é o meu negócio? O que ele está exposto na internet? Que um aumento da minha visibilidade pode agravar o meu risco naquela determinada ação. É um aplicativo? É uma jornada? É um processo que não está bem desenhado? Que pode causar um dano se for bem explorado? Então, esse conceito, né, de somente a visibilidade vai me colocar um alvo nas costas, não é totalmente verdade. Ele sim aumenta, né, entre duas empresas do mesmo ramo, da mesma atividade, aquela que está se falando mais é o potencial, mas existe a análise também de o cara vai, pô, peraí, eu tenho esta aqui que é um pouquinho mais difícil e aquela que é um pouquinho mais fácil. Vai aonde? Ele vai, o atacante vai, é o conceito do ladrão que vai entre a casa com cachorro ou sem cachorro, né? Ele vai, sem cachorro, né? Exato. Mais ou menos por aí. Exato. Eu gostaria de ouvir, não sei se Fernando, Fabrício ou Renato também poderiam comentar essa questão que foi trazida sobre essa exposição, que hoje é tão comum, mas que, ao mesmo tempo, ela não seria aí uma forma também de se colocar aí como uma empresa-alvo. Bom, eu posso falar tranquilamente que a empresa ou ramo de mercado mais proeminente, ela é mais vítima de ataques direcionados persistentes. Ou seja, ela é o alvo. Então, o grupo vai usar de várias metodologias de ataque para conseguir o sucesso na sua empreitada. Obviamente que não é só este o problema, né? É o que a gente fala muito aqui dentro da Kaspersky. Não é questão de se você vai ser atacado ou se você vai ter um ransomware. É a questão de quando, ok? Então, por um lado, sim, as empresas vão sofrer mais ataques persistentes, onde elas são os alvos. Mas isso não exime, por exemplo, phishing, smishing, que está simplesmente jogado ao vento, né, para ver onde cola o papel. Né? Quem pegar, pegou. E a partir daí, eu fui contaminado, o artefato que me contaminou está se comunicando com um command control, com um C2 qualquer. Né? Automaticamente esse hacker, esse grupo vai descobrir que me contaminou. Se eu faço parte de uma organização, opa, ganhei na Mega Sena. Então, obviamente, né, voltando né, corroborando o que nós falamos antes na parte de educação, não basta só a empresa que é alvo se preocupar. Todos nós, até no nível, né, indivíduo, nós temos que nos preocupar. Ok? Uma pergunta, desdobramento dessa questão, que eu gostaria de trazer agora para o comentário, Fabrício pode comentar, Fabrício, é se esse painel ele é muito interessante, o pessoal da audiência aqui está achando muito... Porque, assim, quando a gente fala de ataques, a gente sempre está olhando para o lado do ponto de vista da anatomia, né, da tecnologia utilizada, dos recursos e tal. E agora a gente está discutindo, olhando um pouco mais de fora da empresa, né? Quem é a empresa, qual é o negócio da minha empresa, qual é o business, em que segmento eu estou. Você acha que isso agora fazendo olhando aí para o perfil de vocês, líderes, isso hoje é um exercício necessário? O líder de segurança hoje, Fabrício, ele tem que também olhar muito, sair da área de segurança para fora da empresa e olhar qual é o papel dessa empresa no segmento em que ela atua, qual é a importância dela, o quanto isso também está relacionado com esse universo de cyber e de ataques, Fabrício. O que você acha disso? Eu tenho quase que, eu cravaria com certeza que precisa fazer isso, né? E o líder de segurança, ele precisa cada vez mais conhecer de negócio, eu diria, né? Assim que nem um líder de TI, um CIO, precisa cada vez mais conhecer do negócio. E, claro, ele tem que manter ainda um conhecimento do que está acontecendo de atualizações tecnológicas, do que vem de novas ferramentas, novas tecnologias, avanços em processos, em outras questões, mas ele precisa conhecer o negócio, para isso que agora o Fernando e o Exídio trouxeram, né? Porque se ele não conhecer o negócio, ele não entender o que está acontecendo, ele fica de fora e ele, às vezes, não vai entender algum desses movimentos dos ataques, né?
E eu ainda acrescentaria nessa questão que nós falávamos, né, que tem hoje os grupos que as empresas precisam cuidar até como é que elas se relacionam com o mercado e como é que elas trazem algumas questões, né? Nós vimos recentemente, aí nos últimos 24 meses, muitos ataques a órgãos públicos no Brasil, né, por questões políticas daí, que, claro, elas vão muito mais por ideologias também, né? Mas alguns nichos de empresas, às vezes, elas podem ter algo que para esses atacantes não tem um bom nome no mercado, não tem alguma questão, ou seja, tem que ficar equilibrando isso, né? Entender com a tua área de marketing, da tua área de comunicação, como é que a empresa se comunica com o mercado, mas o CISO, né, no caso, ele cada vez mais ele tá num mais alto nível, num board, e se ele não entender essa questão do business da empresa, ele pode tomar alguma surpresa em algum momento. Uma Deixa questão... só... Claro, Só um segundo, Fernando, só dar um exemplo disso, Graça. Imagina o pessoal da área de saúde. Um equipamento de tomografia, ele utiliza protocolo SCADA. Então, se alguém, né, um CISO da área de segurança na área de saúde, ele também tem que entender de outras coisas, ou seja, SCADA é área industrial, né? Isso é um exemplo bem, né, pontual do que a gente está falando, do que o Fabrício falou. Muito bom, muito bem lembrado. Renato, você pediu a palavra e eu já estou trazendo aqui algumas questões até um pouco mais gerais aqui que a plateia está colocando, e uma delas é um desdobramento dessa pergunta, né? Se dentro de um setor, quando uma empresa é atacada num setor, o impacto que isso gera para toda aquela cadeia, para todo aquele setor, a gente, né, está vendo isso acontecer em saúde, em governo, e se o comportamento, a forma como aquela empresa lidou com aquela ameaça e com aquele incidente em relação a, não é só pagou, não pagou resgate, mas, enfim, de que forma se isso cada vez mais está sendo impactante, está sendo uma referência para as outras empresas daquele setor. Então, eu queria complementar ali o Fernando, né? Eu vim da área industrial também, né? Os meus primórdios foi de uma área industrial, então eu conheço bastante como é que funcionam esses protocolos de indústria, né? Eu trabalhei na Siemens ali, então um dos criadores de diversos protocolos, falando em Profibus, Fieldbus, né? E esses protocolos ali, eles não foram construídos pensando na segurança. A maioria deles, por exemplo, não existe nenhuma autenticação, né? Então, a gente não tem nenhum controle, nenhuma criptografia trafegando ali entre esses sistemas industriais. Então, isso aí é um grande problema que a gente tem hoje quando a gente fala desse tipo de indústria, né? Indústrias críticas, né? Sim, e respondendo a tua pergunta, Graça, hoje a gente vê um momento gigantesco, né, do que está acontecendo no mundo em relação a esses ataques, né? A gente teve uma evolução, sei lá, de 600 anos para cá, a evolução está correndo que nem um louco, a gente fica correndo atrás das coisas para tentar atualização, para tentar se atualizar com o que tem de mais inovador de mercado com a tecnologia, né? Porque a tecnologia, a gente está conversando aqui agora, com certeza a gente já está defasado em algumas coisas, né? Então, ela anda muito rápido. E a gente tem que se preparar para o incidente, né? A gente vê diversos colegas que trabalham em empresas que sofreram um problema de segurança e a gente, às vezes, até se sente um pouco, assim, não sei te falar, mas compartido ali o porquê que, na realidade, para tentar ajudar de certa forma, né? Solidário, né? Isso, solidário, isso. É uma sensação que a gente tem hoje muito difícil de expor, né? Assim como o colega disse ali, a gente não sabe quando é que a gente vai ser atacado, mas a gente tem que estar preparado para responder esse incidente da forma mais proativa possível e que cause o menor impacto para a imagem das empresas, né? Então, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com se preparando para quando vem esse ataque iminente, porque o ataque ele vai chegar, a gente só não sabe de fato quando. Exato. Gostaria de vocês agora, a gente está aqui no finalzinho, né? É óbvio, né? Como o Fernando falou na palestra dele, esse tema a gente ficaria aqui o dia inteiro, né, Fernando, falando sobre isso, né? Mas a gente
ao longo aí do dia, com certeza vamos ainda abordar bastante. Mas o foco principal que eu achei muito interessante desse painel e dessa abertura é justamente a gente sair um pouquinho, né, daquela nossa zona de conforto, tentar entender um pouco, olhar um pouco mais para esse lado. Então, essa pergunta final, acho que pode, assim como o Renato fez esse comentário, vocês também poderiam fazer um comentário final, se a reação das empresas, a forma como as empresas que hoje estão sendo atacadas, seja no exterior ou no Brasil, o quanto isso vira de referência, tanto pela forma como lidou com o incidente, dentro daquele segmento, daquele setor. Vou começar com o Fabrício. Fabrício, setor de saúde, né? A gente sabe, né? Nós estamos tendo aí, infelizmente, exemplos, inclusive no Brasil. Qual é o impacto, né, quando uma empresa sofre esse incidente, isso se torna público, todo mundo acompanha? O quanto que você acha que isso, do ponto de vista, vamos pensar, positivo também, isso pode trazer aí para vocês que atuam no mesmo segmento? A questão é sempre, né? A questão ainda que vem lá do antigo, as lições aprendidas, né? Lições aprendidas de um projeto, lições aprendidas de um incidente. Tu tem que pegar esses grandes incidentes. Recentemente nós tivemos um grande incidente aí no Brasil de um grande laboratório, e a gente tem que entender o que aconteceu. A gente tem que voltar para dentro com o teu time, e quando eu falo time, não é só de TI, né? É o time de negócio, né? É junto. Sim. E tá, o que aconteceu lá, o que nós podemos evitar, se vier a acontecer conosco, como é que nós vamos trabalhar de uma forma, eu sempre digo, né, num hospital, né, um hospital, como é que ele vai trabalhar de uma forma analógica, de uma hora para outra, onde é que ele teve os seus dados criptografados e alguém está pedindo um resgate, como é que tu vai levantar esses sistemas, como é que tu vai fazer a comunicação externa, a comunicação interna, quem é que vai comunicar, né, essa questão, como é que eu vou buscar fazer uma análise forense, né? Se tu não tiver isso documentado, se tu não tiver isso um plano, se tu não tiver treinamentos, né, que aconteça, tu vai demorar muito, a tua reação ela vai ser muito tardia e ela vai te trazer consequências de imagem, consequências financeiras, né? A própria, eu não lembro quem é que, eu acho que antes eu estava olhando o finalzinho da apresentação do Fernando, né, da LGPD, né? Ele trouxe algumas questões, né? Que tem essa outra variável muito importante, que essa lei, que ela é importante, mas ela está ali sempre, né, também te pressionando, e é fundamental que toda vez que aconteça algum incidente, que tu vá lá, entenda esse incidente, traga isso para dentro de casa e o que tu vai melhorar nos teus processos internos. Perfeito. Rapidinho, Isídio, que nós estamos aí realmente já no prazo, para você, algumas perguntas aqui vieram nesse sentido. A gente está falando bastante de verticalização, de olhar, entender o inimigo, por onde ele caminha. Nós não temos tido, né? Assim a nossa plateia aqui tem falado, muitos ataques assim, e que bem-sucedidos e que têm uma repercussão muito grande do ponto de vista do setor financeiro. Seria por conta da maior maturidade desse setor, Isídio, ou não? Ou é porque vocês continuam ali de guarda o tempo inteiro? É um setor que realmente já há bastante tempo desenvolveu uma maturidade muito grande em relação aos ataques. O setor financeiro ele é um setor diferenciado, né, dentro dos demais, porque existem, antes da LGPD, antes de N outras legislações, o órgão regulador sempre foi muito incisivo nessa parte de segurança de dados. Afinal de contas, o produto final é dinheiro, né? O nosso tempo de resposta tem que ser mais rápido para poder evitar que o dinheiro, então, saia da empresa, porque a partir do momento que saiu, né, para recuperar é muito difícil, né? Então, existe essa necessidade de investir mais. E o segredo é o investimento em captação, investimento em soluções, né? A parte de identificar quais são as camadas de segurança que eu preciso investir, né? Não existe uma bala de prata, não existe uma forma única de proteger, né? Uma solução, uma caixinha que eu compro, instale e eu estou suficientemente seguro, ou uma caixinha que eu compro e falo, agora estou aderente à LGPD. Não, é um monte de coisa, né? São processos, são tecnologias, são pessoas sendo treinadas, conhecer um negócio para entender se a minha primeira camada de proteção é realmente rede ou é o meu processo que inicia junto ao meu cliente. Então, existem algumas vertentes sendo analisadas. Então, o setor financeiro ele já começou nisso primeiro, né? Então, por isso que eu acredito que o setor financeiro ele tem uma maior maturidade, né?
Mas nós estamos vendo aí, até pela própria avanço tecnológico dos parceiros aqui representados, inclusive, né, que as demais empresas estão contratando, estão evoluindo, tendo uma maior maturidade. E hoje se fala muito em resposta, né? Não adianta mais eu ter uma ferramenta que protege, eu preciso detectar e responder rapidamente, responder de forma automatizada, utilizar a inteligência artificial para isso, utilizar automação para isso, para que eu possa estar um passo à frente, né? Até para finalizar, para a gente também não se estender muito, existe a pesquisa que diz que a partir do momento, o tempo de resposta, né, para uma empresa tradicional identificar um ataque é muito longo. Então, ter esses processos bem descritos, ter soluções de ponta e ter profissionais capacitados vai ser um diferencial para qualquer setor, né? Perfeito, muito bom, excelente. Fernando, rapidamente aí, gostaria que você deixasse também aí uma mensagem final e o seu agradecimento aí e por estarmos reunindo, né, esse timaço aqui, toda essa audiência que nos acompanhou nesse bloco excelente da Kaspersky aqui conosco também. Sem dúvida, bacana. Bom, eu acho que as conclusões que nós tiramos aqui, né, desde a minha palestra, né, o ser humano é fator importante. Então, hoje, a nossa preocupação é efetivamente ajudar, né, as empresas a capacitar os seus profissionais, tanto na parte de awareness quanto na parte de treinamentos avançados, né, de incident response, IAR, etc., né, e trazer as soluções efetivamente que fazem, né, o que o Ezidio falou, de responder os ataques, seja na área de TI, seja na área de automação. E o que a gente tem visto bastante, uma informação interessante, é o crescimento dos ataques na indústria, né? Com as nossas soluções de segurança para a área industrial, nós temos percebido um incremento interessante de ataques, principalmente a infraestruturas de missão crítica. Exato. E se está acontecendo o que está acontecendo né, aqui dentro em termos de política, uma guerra cibernética não é alguma coisa que esteja fora da agenda, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Graça, obrigado aos meus colegas de painel, e precisando, estamos aqui para responder qualquer coisa, ok? Muito bom, excelente. Pessoal, eu tentei aqui com a audiência trazer, desculpem, as grandes questões que vocês colocaram, as perguntas que não foram respondidas, eu vou, de certa forma, redirecionando para os demais painéis. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, Renato, Ezidio, Fabrício, achei sensacional essa abordagem desse painel inicial, e Fernando também, muito obrigada, pessoal. Continuem conosco. É com você, Ângelo. Obrigada. Esse painel sensacional. Tchau, pessoal. Muito bem, parabéns, Graça, pela condução. E obrigado a todos que participaram dessa discussão. É sempre uma honra para nós contar com vocês no Security Leaders.